Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand, estou aqui no Rio de Janeiro com a Eleonor Luzes, tudo bom, professor? Tudo bem. A gente estava conversando aqui, né, sobre a palestra que vai para o congresso, o terceiro congresso Jung na Prática, e me surgiu uma questão que talvez possa contribuir com o pessoal, inclusive para quando eles assistirem a sua palestra. A senhora falou de crenças, falou do inconsciente, e a gente vê uma crescente fala sobre esses termos, principalmente crença e o subconsciente, na verdade, né? Em muitos meios, né, por aí, o pessoal fazendo curso para lá, para cá. Diante dessa importância que é essa formação, né, daquilo que a criança vai acreditar para o resto da vida, eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor a diferença entre o subconsciente e inconsciente, o que é de fato a crença, como ela é formada na criança e como isso se puder dar exemplo de como isso se desdobra na vida. Uma coisa é, o Jung não usava subconsciente, usava só inconsciente. Quer dizer, a consciência, o ego lá dentro e o inconsciente que era tanto o sistema todo quanto o arquétipo do self. Então, tudo que não está na minha consciência, está lá no inconsciente. O que acontece? A criança, ela não tem, segundo o Jung, e é verdade, ela não tem um ego que está dentro da consciência, ela ainda não tem um ego estruturado até 3 anos. Então, o que vai acontecer? O que vem do mundo de fora e o que vem das impressões sobre esse mundo de fora vão criar estruturas que são crenças. Pode até formar complexo, mas basicamente vão ser crenças. A repetição dessas mesmas coisas acaba virando complexo, que é um agrupamento energético. Mas, basicamente, a crença, por quê? Porque a estrutura de pensar da criança só vai estar pronta para pensar depois dos 3. Emitir, de fato, o pensamento. A criança fala, porque no primeiro ano ela está se entendendo com a gravidade, porque ela viveu 9 meses num ambiente que não tinha gravidade, e no segundo ano ela vai desenvolver um vocabulário máximo de 500 palavras. E nós, para pensarmos, nós pensamos com palavra. Então, do segundo para o terceiro é muito rudimentar, são pequenos lapsos, pequenos momentos muito curtos que não se fixam, por causa, inclusive, da memória. Então, a gente não pode falar que já existe uma estrutura de pensamento, né? Essa estrutura de pensamento mesmo, ela vai começar a ser binária lá para os 7 anos. Por quê? Até os 7 anos, e isso olhando como o Stein via, que é real, a criança vê uma coisa é boa e má, ponto. Até 7 anos. Não tem outra coisa. Tanto é que as primeiras palavras que uma criança usa são só substantivos. Porque elas não têm como usar adjetivo, porque elas não têm como valorizar nada, né? Então, depois, dos 7 aos 14, vai ser belo e feio. E dos 14 aos 21, justo e injusto. Então, vê bem que o sistema binário de pensar, ele vai praticamente até 21 anos. Aí é que precisaria começar uma sofisticação, que o Jung fala disso, dessa graduação além que precisa acontecer, para que as pessoas consigam até compreender física quântica e essas outras coisas, a noção de é e ao mesmo tempo não é, essa noção é impensável para uma criança.
E quantas são as pessoas adultas que pensam assim? Elas não desenvolveram o pensamento delas. Mas são formadas, mas não desenvolveram. É isto ou aquilo. Que nem um poema lá de Cecília Meirelles. É isso ou aquilo. Então, filme que nem o pensamento de criança. A vida inteira. Então, essa percepção da crença. Hoje, existem muitas técnicas, especialmente vindas dos Estados Unidos, e uns pacientes meus me relatam experiências com isso, e são muitas as técnicas. Algumas que são bem perigosas. Porque as pessoas não sabem ou desconhecem a questão do corpo astral e que eu posso implantar chip no corpo astral, que vai gerar dor, que vai gerar doença. Isso existe. Muitas dessas técnicas, toma cuidado. Muitas. Porque, às vezes, a técnica em si, essa coisa do rápido e rasteiro não vai por aí. Vai um pouco mais devagar. E olha que o renascimento é uma técnica rápida. Mas ela é uma técnica que, na mão de profissionais que são bons, uma sessão dura quase 3 horas, e é melhor fazer em bloco e fazer sozinho, não fazer em grupo, né? E aí você tem todo um trabalho que vai acontecendo, que vai mudar muito. É a tua vida antes e depois. Por quê? Aí, uma neurocientista chamada Candace Pert, ela já faleceu, ela descobriu que todas as emoções negativas que você tem, o neurônio produz neuropeptídeo, que é uma molécula da emoção. Dominantemente, ela fica no abdômen. Mas nós todos somos viciados nesses neuropeptídeos. Então a gente procura, no campo morfogenético, a gente procura atrair uma situação para nós que jogue esse neuropeptídeo no sangue e traga a mesma emoção. Então tem um trabalho muito incrível, que é o trabalho do Joe Dispenza, que também é um neurocientista, que tem trabalhado com o Greg Braden e o Bruce Lipton, e os três têm andado pelo mundo afora, ajudando em grandes seminários, transformações enormes. E não vou citar, além deles, mais ninguém. Entendam como quiser. Mas o resto eu não vi bons resultados. Ou não vi em curto prazo, ou não vi em longo prazo. Porque a coisa, o Joe Dispenza, inclusive, escreveu um livro que é Perdendo o Hábito de Ser Você Mesmo, em que ele ensina, semana a semana, você começar a destruir os seus neuropeptídeos. O renascimento funciona porque usa o seu oxigênio para destruir o neuropeptídeo. Então aquele problema nunca mais na vida. Aí sim, você vira a página. E aí começa uma outra história. Porque até lá você está preso numa coisa, por exemplo, quando a criança nasce, um exemplo bem comum, e é levada para uma UTI neonatal, onde ela é espetada. Veja bem, o Anand descobriu em 1987 que a criança tem a sensibilidade dolorosa em torno de 300 vezes maior do que a nossa. Só que não sabe exatamente onde dói, então ela sente dor no corpo todo. O que ela vai ter de crença? Se os primeiros dias de vida dela falam assim. Dor. A vida é dor, a vida é sofrimento, minha mãe não me quer, e para ela, a mãe é Deus, Deus não me quer. E isso tem uma literatura imensa de renascimento, de milhões e milhões e milhões de pessoas que eles chegam a dizer, tal nascimento com tal gera isso. Mas são os neuropeptídeos. Então, os neuropeptídeos, eles habitam o nosso corpo.
não nossa mente, tá? Nosso corpo. E isso que a gente diz está no inconsciente é porque a gente não tem consciência do corpo. A gente diz que está no inconsciente. Mas, de fato, ela centrifugou as vísceras e descobriu onde estavam. Mas na hora de eu... Como é que eu faço? O outro que está vendo o meu comportamento, ela faz isso repetitivamente. Enfim, eu faço isto inconscientemente. Mas aquilo tem um fundamento físico. E aí é importante, porque depois da descoberta de neuropeptídeo, era para ter uma grande transformação na psicologia que se ensina. Era para ter uma grande transformação se o Jung fosse ensinado nas universidades de psicologia. Mas isso já achavam demais, porque isso já daria, essa visão dele de educação, já daria para as pessoas muita liberdade. Essa não é a sociedade que se quer. Então, ao saber sobre neuropeptídeo, uau, a vida é outra, completamente outra. Então, professor, ao se reformular, né, o processo com os neuropeptídeos, quer dizer, deletá-los e, através pode ser da respiração, ou de outros processos, e a reconstrução de novos paradigmas, de novas crenças. Né? Aí que tá, isso é muito interessante. Enquanto eu tenho crença, eu tenho eu sou uma marionete. Mas depois que eu varro a crença, agora eu penso, agora eu medito, agora eu uso o livre-arbítrio. Agora eu tenho um ego forte que conversa com o meu eu superior. Então agora eu meio que passo a viver num estado de alta sintonia com o meu eu superior. Que no final das contas, se você olhar, o processo de individuação é um processo de iluminação. Aí é outra história. Mas para isso, uma outra técnica que eu recomendo, mas não são muitos profissionais que são bons, mas a técnica é boa, é o body talk. Que também ajuda muito. A cromoterapia ajuda muito, mas precisa de um profissional excepcional. Você precisa de ter referências. Agora, essas técnicas que vêm de repente dos Estados Unidos, que as pessoas aprendem um fim de semana, e é um vapt-vupt, esquece. Isso aí basicamente chipa as pessoas e faz muito mal. Nossa, eu por mim ficaria aqui horas e horas conversando sobre esse assunto e tal, mas o nosso tempo tem um limite, né? E se o pessoal quiser continuar essa conversa com você, professora, como que eles podem fazer? Olha, eu estou agora fazer a gravação para lançar uma TV, Ciência do Início da Vida. E que vai estar lá, vai ter, vão ter as aulas dos diversos assuntos e uma recepção das questões que as pessoas... porque é aquela história, as pessoas foram deliberadamente ensinadas a pensar tudo de cabeça para baixo, diferente que a natureza diz e faz. Então, é preciso voltar à sua própria essência. Isso que você aprendeu, muitas coisas você pode mudar. E é impressionante, e é muito bonito, e isso o Jung já via, e eu vejo também toda hora, é a capacidade de cura da mãe. Eu digo que mãe não tem prazo de validade. Ela cura o filho em qualquer situação. Então, aprender isso, desenvolver isso, dá tanta alegria para as pessoas. Elas ficam tão felizes e elas têm a vivência desse Deus dentro delas. E a criança também.
E aí, essa criança não vai ter medo de nada. Porque eu sou Deus, minha mãe é Deus. Vai ter medo de quê? Lógico, se você olhar um noticiário, ele está muito funcionando para te colocar com medo o tempo todo. Ele não tem uma boa notícia para te dar. Não é que não aconteçam boas notícias, mas não tem uma boa notícia. E muitas boas notícias que aparecem na internet rapidamente somem. Então, a ideia é manter as pessoas sem esperança. Mesmo os antidepressivos, se descobriu em 1985 que todos são placebo. Então, e as pessoas tomando mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E o tempo todo elas vão parando para pensar qual é o vazio que eu tenho que tratar. Esse vazio é exatamente a não percepção da sua deidade. Essa não percepção. Se você tem essa percepção, está tudo certo. Vou estar lançando, entra no Ciência do Início da Vida, que a equipe vai lá responder, o que eles não souberem responder, eles me passam. E nessa TV, Ciência do Início da Vida, eu vou estar semanalmente falando sobre os mais diversos assuntos. Agradeço a sua disposição, né, a sua disponibilidade de tempo, de disposição para estar conversando com o pessoal, que já deve estar. A minha entrevista está aberta no YouTube. Muito obrigado, porque é aquela história. Essas coisas não tem uma grande mídia para falar. É de alto interesse cada cidadão usufruir a felicidade para que ele veio viver. A história de culpa, a história de que a vida tem que ser sofrimento, há 14 mil anos foi o que fundamentou igrejas. Mas todos são deuses. Somos. Muito obrigado.